Questão 12. A manchete abaixo, em que os termos ligados pela conjunção e mostram a relação lógica de causa e consequência. Tá, a banca quer relação lógica de causa e consequência. Então vem. Relação lógica de causa e consequência. Então vem. Ó. Tá comigo? Tá tudo bem? Galera que tá aí ao vivo. Alô, alô, alô. Tá tudo bem? Adriana. Tá, Adriana com a resposta da 7. A gente não falou não? Qual é a resposta da 7? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir aqui. Resposta da 7. Ô, Jesus, cadê a 7? Adriana, é muita informação, não é nada, é só uma informação. Na verdade, a gente está falando a mesma coisa toda hora. Olha, não me venha dizer que é um monte de informação, porque a gente está treinando a mesma coisa toda hora, que é causa e consequência. Não entre em pânico, isso é treinamento de questões. Questão 7, resposta à letra E. Então, que? Causa e consequência, tá bom? Então, agora a gente vai começar o vídeo treinando com FGV. A gente está treinando questões de causa e consequência. Agora a gente vai para a banca mais difícil do Brasil. Vamos ver como é que você se sai. Questão 12. Então, vem. Questão 12 diz: a manchete abaixo, em que os termos ligados pela conjunção e mostram relação lógica de causa e consequência. Bom, você vai procurar, mesma história. O fato de fez com que. Tudo bem? Só uma traz relação lógica de causa e consequência. Repare que todas vêm com E. Essa questão da FGV ela é ótima para você treinar o E. Lembrando que o E ele pode ter valor de adição, ele pode ter valor de oposição, ou seja, valor adversativo, e ele pode ter valor de causa e efeito. Tá ligado nisso? Isso já tem que estar debaixo do teu braço. Você já tem que estar ligado nisso. Então, a banca quer um E que traga causa e consequência. Vamos ver a A. O fato de jornal receber ameaça de bomba faz com que os funcionários sejam retirados. O fato... outra coisa que você vai fazer na questão. Resuma o que você está lendo. O fato de o jornal receber ameaça faz com que os funcionários sejam retirados? Sim, gostei. Mas a gente nunca marca A, principalmente tratando-se de FGV, a gente tem que ver as outras. B, vamos ver a B. O fato de os franceses mostrarem coragem, eles mostram coragem, faz com que eles vão à passeata? O fato de mostrarem coragem é causa para irem à passeata? Não, esse E tá fora, esse E é aditivo. Tá somando informações, não é a letra B. Vamos ver a C. Sempre resumindo o que você está lendo, o fato de chargistas criarem sindicato faz com que eles se protejam do terror? Adriana, eu acho que o cara, ele cria o sindicato e, como consequência, ele se protege do terror. Vamos guardar assim. FGV é assim, por isso que a gente nunca marca de cara, a gente vai guardando. Pode guardar no máximo 3, se passar de 3, tá lascado. O ideal é guardar só 2, tá? Mas até 3 dá. Se você é o cara que guarda 4, 5, tá lascado. D, vamos ver a D. O fato de o terrorista dar a entrevista faz com que ele se mostre arrependido pela morte? Ou seja, o fato dele dar a entrevista faz com que ele se mostre... Não, aí não, porque o fato de dar a entrevista não tem como consequência ele se mostrar. Na verdade, tá somando, né? Tá somando 2 coisas aqui. Não, a letra D eu não vou guardar. Adriana, eu guardei. Não, tá guardando coisa demais, tá bom? E a letra E, jornais árabes. O fato de jornais árabes condenarem atentado faz com que eles defendam o autêntico Islã? O fato de eles condenarem o atentado faz com que eles defendam, ou eu estou somando 2 coisas? Ou seja, eles condenam o atentado e defendem o Islã. Porque, vamos lá,
Você tem que sempre que perguntar diante da assertiva. Você tem sempre que perguntar, um gera o outro ou ele fez as duas coisas? Isso é a diferença entre causa e consequência e adição. Porque, repare, o fato dele ter condenado, os jornais terem condenado o atentado, faz com que eles defendam, não, eles condenam o atentado e eles defendem o Islã. Mas um não gera o outro. Não, a letra E, não vou guardar. Não dá para guardar mais de duas, tá? A letra E tem valor de adição. O máximo aí, eu acho que você ficaria em dúvida entre A e C. A galera na prova ficou em dúvida entre A e C. Olhe para A e para C e faça aquilo que eu te ensinei. Pergunte qual deles tem uma relação lógica de causa e efeito. E não... um deles é adição. O outro é causa e efeito. Qual dos dois tem uma relação evidente, lógica de causa e efeito? Resposta, letra A. O fato, essa aqui não se discute, porque a ameaça gera esse efeito de retirar os funcionários. Mas essa aqui pode ser uma simples adição. Entendeu? Que foi a que a gente guardou, não foi a que a gente guardou? A C? A C é mais adição do que causa e efeito. Porque o fato deles criarem sindicato não vai fazer com que eles se protejam. Eles criam e eles se protegem. Eles fazem as duas coisas. Isso é FGV. A FGV, ela sempre vai te deixar com duas assim. Uma delas vai parecer um pouco, mas a outra é mais evidente. Você entendeu a diferença de nível de questão? Você entendeu que a FGV é diferente, por exemplo, da OCP, FCC, que vem com frases imensas para o cara ficar cansado. A FGV não, são frases curtas. Por isso que o cara que é leigo, perdidaço, ele sai da prova da FGV dizendo foi fácil. A FGV, ela dá uma falsa sensação de coisa boa. Você olha e fala assim, que frase gostosa, pequena, curta, mas destruidora. Isso é FGV. Bora mais. Questão 13. Você tem que se divertir. Ficar estudando também na tristeza não dá. Questão 13. Você está resolvendo questão de causa e consequência. Mais FGV. Aqui a banca pede. Marque a opção que apresenta um fato que já ocorreu e a seguir indica sua causa. Então, vamos embora. Se ela está dizendo um fato que já ocorreu e a seguir indica sua causa, espera aí que eu vou traduzir esse enunciado. Vai ser o efeito seguido da causa. Então, o efeito seguido da causa. É isso que a banca quer. Tá bom? Então, vamos embora. Choveu ontem só durante a noite. A letra A tem cheiro de efeito seguido da causa? Não. Tem cheiro de tempo, só durante, isso é tempo. Há um valor semântico de tempo. A letra A não vai entrar na briga, não. Letra B. As ruas se alagaram porque choveu muito. Esse fato já ocorreu? Sim, já ocorreu, elas se alagaram. E o fato de chover muito é a causa para elas se alagarem? Sim. Então, peraí, vou guardar a B. Não vou nem marcar nada. Vou guardar. Vamos ver se alguma aqui vai disputar com a B. C. O estado ficou seco, como no último ano. Senti cheiro de comparação. Isso aqui você já está treinado nisso. Você está treinado a eliminar outros cheiros. Você vai eliminando o cheiro que não é de causa e efeito. A letra C tem cheiro de comparação. Não, a letra C está fora. D. As festas foram tão boas que o público vibrou. Esse que antecedido de tão. O fato de as festas serem tão boas fez com que o público vibrasse. Tem causa e efeito. Vou guardar a D. Eu posso guardar duas, tá bom? Vem. Letra E. A polícia vigiou a passeata quando ela passou. Adriana, é tempo. Poderia ser causa? Porque, Adri, eu aprendi que o tempo às vezes é causa. Poderia ser causa? Poderia ser causa aí? O fato de ela passar fez com que a polícia vigiasse a passeata? Caramba, então ela é... Eu fico pensando, se esse quando for causal, se isso é causa, imagine essa mulher. Essa mulher então, hein? Porque ela passou... E a polícia teve que vigiar a passeata porque ela passou? Não tem nada a ver com causa. Nem que ela fosse
Ô mulherão, não é não? Então, você entendeu a letra E? A letra E é a FGV batendo no seu ombro dizendo, ó, eu sei que o quando pode ser causal, mas aqui não. Porque o fato dela ter passado fez com que a polícia tivesse que vigiar a passeata. Não, viagem. Então, você ficar em dúvida entre B e D, a banca quer, nessa ordem, o efeito e depois a causa, resposta letra B. Porque a letra D, ela inverteu. Ó, Adriana, por que ela inverteu? O que acontece? As festas foram tão boas, causa, que o público vibrou, efeito. Ela inverteu o que o enunciado pedia. Já a letra B, ela traz o efeito e depois a causa. Entendeu? Peraí. Adriana, ela não se referia à passeata? Vocês estão curtindo aí? Peraí, deixa me ver. A polícia vigiou a passeata quando ela passou. Ah, passeata! Não, é porque eu conheço esse texto aí. Esse ela parece referência à passeata, né? É porque eu conheço esse texto. Cara, eu tô impregnada desse texto. É que eu conheço esse texto. E, na verdade, esse ela fazia referência a uma pessoa. Mas parece que tá se referindo à passeata, né? Que tá solto. Beleza, é porque eu conheço esse texto. Que louco, né? E mesmo que se referisse à passeata... Mais fácil ainda, se referindo à passeata, porque não era a passeata. Mas se ele se referisse à passeata, é tempo. Porque o fato de a passeata passar não vai fazer com que a polícia vigie a passeata. Entendeu? Tá bom? Tudo bem? Eu vou conversando amenidades, porque travou. Peraí. Tô dando uma pausa. Tranquilo? Tá, eu vou lá, tá tranquilo, eu tô calma, tô esperando, tá? Tranquilo. Não, gente, eu tô aqui, tá? Travou, gente? Travou? Eu espero. Alô? Voltou? Tá bom, tô tranquila, tá? Então, voltando pra E, tá? Então, voltando pra E, vem. Adriana, quem é esse ela? É porque eu conheço esse texto. Esse ela não fazia referência à passeata. Mas mesmo que fizesse, atenção à letra E. Dri, se esse ela retomasse passeata, poderia ser causa e efeito? Veja, o quando, ele pode ser causal. Por exemplo, quando você diz assim, ó, vou te dar um exemplo de um quando causal. Vou te dar um exemplo. Meu coração acelera quando ela passa. Se fosse uma frase como essa, esse quando, ele seria tempo e causa. Por quê? Porque o fato de ela passar faz com que meu coração acelere. Tá, mas vai ser sempre assim? O quando, ele vai ser sempre tempo? Quando ele for tempo, ele pode ser causa? Não. Não vai ser sempre assim. O fato de ela passar faz com que a polícia... O fato de a passeata passar faz com que a polícia vigie? Ah, Adriana, vigia porque se ela passou, então a polícia tem que vigiar. Não. O fato de ela passar faz com que ela vigie? Não. A polícia vigie? Você entendeu a letra E, a maldade da E? Não, porque não é uma causa suficiente. Veja, a polícia vigia por outros motivos, não vigia só porque ela passa. Então, eu não posso dizer que o fato de ela passar faz com que a polícia vigie. Por quê? Porque ela pode estar vigiando por outro motivo. Ela está vigiando porque ela foi contratada, ela está vigiando porque nos eventos ela tem que vigiar, entendeu? Então, tome cuidado com isso, tome cuidado, porque nem todo o tempo é causa suficiente para aquele efeito. É isso que a FGV está querendo mostrar na letra E. Mesmo que se ela retomasse passeata, isso aqui não é causa, é tempo. Tá comigo? Adriana, e se os verbos estivessem no presente? Se os verbos estivessem no presente, nem poderia ser a resposta, porque se a banca colocou lá em cima, apresenta um fato que já ocorreu, se já ocorreu,
tem que estar no pretérito perfeito, entendeu? Se já ocorreu, tem que estar no pretérito perfeito. Então, se estivesse no presente, você nem perderia tempo, se a frase viesse no presente. Bora lá que a gente está acabando o FGV. A gente está resolvendo as questões de causa e consequência, está chegando ao final. Olha o que a banca faz aqui. Se um problema atravessa nossas vidas, nos sentimos impossibilitados de estar plenamente livres. O segundo segmento desse trecho do texto, em relação ao primeiro, funciona como explicação, conclusão, condição, consequência ou concessão. Então, ó, se um problema atravessa nossas vidas, nos sentimos impossibilitados. A banca quer que você diga o segundo segmento. Nos sentimos impossibilitados. O fato de um problema atravessar nossas vidas faz com que nos sintamos impossibilitados. Cuidado que a banca não está marcando o C. Ela está marcando isso daqui. Resposta, letra D. Adriana, que louco, né? É relação de causa e consequência, mesmo quando a conjunção é condicional? Sim, é isso que eu tô falando. Causa e consequência pode vir com uma conjunção condicional, uma conjunção temporal. Causa e consequência é o fato de fez com que. Às vezes é uma condição, mas a condição vira uma causa. O fato de o problema atravessar nossas vidas faz com que nos sintamos impossibilitados de estar plenamente livres. Está começando a ver sentido nessas questões? Está começando a entender o que as bancas querem? Elas querem mais do que o cara decorando conjunções. Elas querem o cara que sabe ver relação lógica de causa e efeito. Isso é quase que aula de raciocínio lógico. Questão 15. Aqui... aproveite, está acabando. Entre as duas orações de a arte de rua ganha status e abre salas e galerias para as obras blá blá blá, estabelece-se a seguinte relação lógica. O fato de a arte de rua ganhar status faz com que ela abra salas e galerias para as obras blá blá blá. O fato de faz com que causa e efeito. Resposta, letra A. Vamos embora fechar. 16. Aproveite. Essa aí é para você treinar coordenação motora. Essa aí eu coloquei o texto só para eu ficar tranquila, com a minha consciência tranquila. Mas você não precisa ir ao texto. Esse é o desafio. Eu quero que você resolva uma questão da FGV de causa e consequência com um texto imenso, em menos de 2 minutos, sem precisar ir ao texto. Será que você consegue? Sem precisar ir ao texto? Adriana, como é que eu resolvo esse tipo de questão? Olha o que a banca quer. No texto aparecem elementos que se relacionam, respectivamente, como causa e consequência. Os termos em que essa relação lógica mostra troca de posição. Então, vamos lá. Tem que ser primeiro a causa, depois a consequência. Você vai marcar aquela que seja a troca, ou seja, que vá da consequência para a causa. Então, ela quer o contrário. Ela quer a troca de posição. Então, ela quer a consequência seguida da causa. Todas trazem primeiro a causa, depois a consequência. Uma inverte. Então, vamos embora. Ó, você vai fazer essa questão como? Primeiro, o fato de fez com o quê? Causa e efeito. Depois, vai perguntar o que acontece primeiro, o que acontece depois. O que acontece primeiro é a causa, o que acontece depois é o efeito. Então, vamos lá. O fato de haver o aumento da frota de veículos faz com que haja congestionamentos. O fato de fez com que. Tá, o que acontece primeiro? Bom, primeiro é o aumento da frota. Então, o que acontece primeiro é a causa. O que acontece em segundo lugar? Em segundo lugar, congestionamento, efeito. Então, a letra A vai da causa para o efeito. Vamos embora para B. O fato de haver intensos congestionamentos faz com que haja ações criativas e diferenciadas. O fato de faz com que... Ó, eu tô com uma aula com o chat bombando
E a galera já até deu a resposta, e eu aqui respeitando a banca. O fato de haver intensos congestionamentos faz com que haja ações criativas. O fato D fez com que, causa e efeito. A galera tá mais rápida do que eu. C. O fato de haver integração de órgãos gestores faz com que se busquem soluções, haja soluções, sim, causa e efeito. O fato de haver gerenciamento de acidentes faz com que haja o uso de equipamentos especiais? Sim, porque essa aqui foi mais difícil, hein? O gerenciamento, ele acontece primeiro. E aí o uso de equipamentos é a consequência desse gerenciamento. Coisa linda, a letra D. Resposta, letra E. E a galera viu rapidamente, sabe por quê? Porque a galera já aprendeu a sentir os cheiros. A letra E tem cheiro, esse diminuição aqui tem cheiro de consequência. Não tem? Você sentiu esse cheiro de consequência em diminuição? Adriana, senti. Claro que sentiu. Diminuição tem cheiro de consequência. Acabou o vídeo. Ó. Olhe pra mim, -1. Nunca mais você vai errar uma questão de causa e consequência. Esse é o seu compromisso comigo, tudo bem? Menos um assunto na sua vida, mais um assunto dominado. No próximo bloco, eu vou te levar pro topo. Você vai resolver, é o último bloco da aula. Você vai resolver as questões de coesão e coerência. São as piores. É aquela em que o cara não tem só que ter coordenação motora, não. Ele tem que ser um cara são, controlado. Ele tem que juntar trechos do texto e ver a relação lógica entre eles. Soma, oposição, causa e efeito, tudo junto.